Bom dia, tudo bem? Vamos estudar a lição de hoje? A parte de terça-feira, 23 de março. O título da lição de hoje está em Isaías 66, a partir do verso 19, que diz assim: Missionários e líderes de adoração. Em Isaías 66, ele diz que Deus teria sim uma comunidade de evangelistas, missionários e líderes. Esses líderes que seriam escolhidos por Deus para proclamar o evangelho, né? Então, Deus, ele tem um plano para você e tem um plano para mim. Para a gente entender melhor esse plano, vamos estudar então Isaías 66, 19. Aqui na minha tradução diz assim: Eu porei no meio deles um sinal de minha autoridade, e dos que ficarem vivos depois do meu julgamento enviarei então alguns para as nações mais distantes, onde nunca se ouviu falar de mim. Deus então elaborou um plano A para aquele momento, né? Que foi a escolha de missionários e líderes para a proclamação do Evangelho, especialmente no primeiro período ali, né? No período de Éfeso. Deus então tinha um plano, teve um plano A. Esse plano não foi rigorosamente cumprido pelo povo de Israel, mas esse plano ele existiu, como existe também um plano para os dias de hoje. Este plano que você e eu faz parte, não é? Por que que Deus tem um plano? Deus tem um plano porque Ele te ama e Ele também me ama. Deus, Ele não te esquece, Ele não te abandona. Por isso Ele tem um plano de salvação para você e para mim. Como é que vem esse plano? Como é que é esse plano? Esse plano vem através da proclamação do Evangelho. O Evangelho que não morre, o Evangelho que vive para sempre na vida das pessoas, né? Então Deus teve um plano para aquele povo, especialmente no período de Éfeso. Depois nós tivemos os outros períodos, né? Como por exemplo o período de Esmirna, o período de Pérgamo, ou melhor dizendo, o período de Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, o período que vivemos hoje, que é o período que nós consideramos o período do povo do juízo, né? Então, meu querido irmão, Deus tem um plano, sempre teve um plano para você e para mim, que é o plano da salvação. Deus, então, através da sua bondade, Ele tem os seus escolhidos. Jesus Cristo, quando convidou Zaqueu, disse: Zaqueu, hoje eu quero ir para sua casa, desce dessa árvore e eu quero ir para sua casa. Deus então levou, disse: hoje nesta casa terá salvação, porque você, Zaqueu, é o filho de Abraão, né? Você é meu escolhido. Nesta casa então terá salvação. Então Deus levou a salvação para aquele homem e transformou a vida daquele homem, que era um homem de posse, não é, um cobrador de impostos, e Deus então transformou a vida daquele homem, né, e levou a salvação para Zaqueu naquele dia. Então, naquele momento, Zaqueu foi transformado. Deus então quer transformar a sua vida e a minha vida, meu querido irmão. Vamos estudar então, para finalizar Colossenses, o que é que Paulo diz em Colossenses 1, 23. O que é que Paulo então diz para a gente, por favor? É preciso que vocês continuem fiéis, firmados sobre um alicerce seguro, sem se afastar da esperança que receberam quando ouviram as boas notícias do Evangelho. Foi desse Evangelho que eu, Paulo, me tornei servo, e é esse Evangelho que tem sido anunciado no mundo inteiro. Aleluia! Esse Evangelho que transformou Paulo, especialmente naquela travessia para Damasco. Deus, então, ele transforma as pessoas.
Ele transforma a sua vida e a minha vida através do seu evangelho, né? Como é bom ter um ser superior, um ser maior que transforma e promete que a salvação virá. Basta você acreditar, basta você crer. Que Deus transforme a sua vida assim como transformou a vida de Paulo e transformou a vida de muitos. E que você não deixe de proclamar, de pregar o evangelho, porque é desse evangelho vivo, né, que Deus deixou para você e para mim, esse evangelho que não se apaga, esse evangelho que é vivo para hoje e sempre. E ele será vivo, especialmente na vinda de Jesus, quando ele voltar sobre honras e glórias para arrebatar o seu povo, os remanescentes. Meu querido irmão, vamos finalizar então a lição de hoje com uma oração de agradecimento, né? Por favor, feche seus olhos. Querido Pai, muito obrigado, Senhor. Nesta manhã de terça-feira, o Senhor nos traz uma lição esplendorosa, que é a proclamação do Evangelho, que o Senhor deixou em todos os momentos, em todos os períodos. E o Senhor tem um plano A, o Senhor tem um plano B, tem um plano C para cada um dos seus remanescentes. Que o Evangelho seja pregado para toda e qualquer criatura em todos os momentos. Nós temos as mídias, nós temos os meios de comunicação para que ele seja pregado e entre no lar de cada um através do YouTube, através de outras mídias que o Senhor deixou para o seu povo. Em nome de Jesus te pedimos e agradecemos. Amém.